Ela planejou sua fuga em silêncio. Por trás das cortinas de uma casa comum em Kazanlak, uma mulher viveu anos de terror psicológico, abuso e dor. Mas numa noite gelada, com o coração em pedaços e uma mochila nas costas, ela decidiu fugir, mesmo sabendo que poderia não sobreviver à tentativa. Esta é a história real, contada em primeira pessoa, de uma jornada de dor, fuga e renascimento. Uma mulher marcada pelo medo, mas forjada pela resistência. Prepare-se para uma narrativa intensa, emocional e cinematográfica, onde cada escolha é uma luta e cada passo é uma conquista. Mas atenção, o que começa como uma fuga se transforma numa batalha por justiça que ninguém esperava. Antes de mergulharmos nessa jornada arrebatadora, já deixe seu like, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde está ouvindo nossa história. E prepare-se para se emocionar. Dê o play e esteja pronto para não conseguir parar de ouvir. Eu me lembro bem daquela noite, porque foi a última vez que vi meu reflexo sem medo nos olhos. Eu tinha 27 anos, morava em Kazanlak desde criança, e se alguém me perguntasse, teria dito que minha vida era comum. Trabalho, casa, marido. Mas ninguém nunca pergunta direito, né? Ninguém pergunta se o toque dele dói, se os olhos dele queimam mais que o sol de julho, se o silêncio entre as paredes ecoa como gritos. Ninguém pergunta se você tem medo de dormir e mais medo ainda de acordar. Eu sempre fui boa em esconder. Maquiagem cobre os hematomas, sorrisos cobrem o pânico. Eu escondia até de mim mesma. Ele não era sempre assim, claro. No começo era gentil, era carinhoso, presente. Me fazia rir como ninguém. Quando ele me pediu em casamento no topo daquele mirante em Chipka, eu realmente acreditei que o mundo era um lugar seguro. Acreditei que amor fosse aquilo. Ninguém nos ensina a desconfiar dos sorrisos largos demais. Ninguém nos ensina a reconhecer o primeiro tapa disfarçado de empurrão, ou o primeiro grito coberto de ciúmes. Com o tempo, as palavras doces viraram lâminas. Você não presta, ninguém vai te querer. Se você me deixar, eu te encontro onde for. Eu comecei a desaparecer por dentro, e ninguém percebeu. A cidade é pequena. Todo mundo conhece todo mundo, mas as cortinas fechadas escondem universos inteiros. As pessoas preferem não se envolver. E eu achava que merecia aquilo. Que se ele estava com raiva, a culpa era minha. A louça, a roupa, o jantar. Eu sempre errava em algo. Era como viver numa casa com o teto prestes a desabar a qualquer instante. Você aprende a andar na ponta dos pés, aprende a respirar baixo, aprende que silêncio é sua única chance de sobreviver. Mas naquela tarde, algo mudou. Ele saiu para trabalhar e eu fiquei sozinha. Pela primeira vez em meses, tive um instante de silêncio que não era medo, era possibilidade. Olhei ao redor da sala e vi tudo o que eu tinha perdido, minha coragem, minha identidade, meus sonhos. Eu era só uma sombra dentro daquela casa. E pensei, se eu não sair agora, eu nunca mais saio. Peguei minha bolsa pequena. Coloquei um casaco leve, um pouco de dinheiro que vinha escondendo há semanas e meu celular com o GPS desligado. Desligar o GPS foi um detalhe que demorei a entender, mas era essencial. Ele tinha acesso a tudo. Sabia meus horários, meus trajetos, meus hábitos. Eu estava sendo vigiada mesmo quando ele não estava ali. Peguei o cartão do ônibus que eu tinha guardado no fundo da gaveta da cozinha, aquele que ele nem sabia que existia. E antes de abrir a porta, eu parei. O medo me paralisou, porque fugir não é como nos filmes. Fugir é saber que você pode morrer tentando. Fiquei alguns minutos com a mão na maçaneta. Senti minha respiração acelerada, o suor escorrendo pelas costas. Lembrei do tapa da noite anterior, do soco que veio porque o arroz passou do ponto, da minha boca sangrando enquanto ele dormia, como se nada tivesse acontecido.
Eu não queria morrer ali. Eu não queria ser uma notícia. Eu queria viver. Abri a porta. A rua estava quieta. Era fim de tarde e os vizinhos já estavam recolhidos. Caminhei rápido até a parada de ônibus. Eu sabia que ele voltaria em cerca de 40 minutos. Meu tempo era curto. Cada passo parecia uma eternidade. A mochila leve nas costas, mas o coração pesando como chumbo. Quando cheguei na parada, olhei para o painel. O próximo ônibus para Staras agora sairia em 7 minutos. 7. Eu contei cada segundo como se estivesse no corredor da morte. Sentei no banco, olhei ao redor. Cada carro que passava parecia ser o dele. Cada freada me fazia estremecer. Eu estava com medo de ser pega. Medo de ser arrastada de volta como da última vez, quando tentei passar uma noite na casa da minha irmã e ele me encontrou antes do amanhecer. O ônibus chegou. Subi sem olhar para trás. Entreguei o cartão ao motorista com mãos trêmulas. Sentei na penúltima fileira do lado da janela. Quando o veículo começou a andar, meus olhos se encheram de lágrimas. Mas não chorei. Ainda não. O choro viria depois. Quando eu estivesse longe, quando eu estivesse segura, quando eu finalmente pudesse respirar. A estrada até Staras agora parecia mais longa do que nunca. O céu escurecia rápido, como se o mundo inteiro quisesse me engolir. Cada curva era uma dúvida. Será que ele já percebeu? Será que está me seguindo? Será que tem alguém no ônibus que ele mandou atrás de mim? Eu virei para o vidro, tentando esconder meu rosto. A cada parada, meu coração saltava, até que, em uma delas, algo aconteceu. O ônibus parou no acostamento. Não era uma estação, não era parte do trajeto. O motorista se levantou e saiu. Meu corpo congelou. Um homem alto subiu no ônibus com passos firmes, pesados. Usava jaqueta preta. Tinha o cabelo raspado. Eu não conseguia ver o rosto direito, mas havia algo nele. Algo familiar. Meu sangue gelou. Ele caminhou pelo corredor do ônibus como se estivesse procurando alguém. Meus olhos se fixaram no vidro da janela, tentando não cruzar os dele, tentando me tornar invisível. Senti minhas mãos suarem, a garganta secar. Cada passo dele fazia meu coração bater como um tambor desgovernado. Eu me encolhi no banco, puxei o capuz do casaco, virei o rosto para o lado. O homem passou reto, seguiu até o fundo do ônibus e sentou 2 fileiras atrás da minha. Não falou com ninguém. Não olhou para ninguém. Mas eu podia sentir os olhos dele nas minhas costas. Podia jurar que sentia seu olhar atravessando o tecido do meu casaco. O ônibus seguiu viagem. Por fora, tudo parecia normal. Por dentro, eu estava prestes a desmoronar. Minha mente corria, tentando lembrar de rostos, vozes, pistas. Não era ele. Não podia ser ele. Mas e se fosse alguém que ele mandou? Alguém que ele conhecia? Eu nunca consegui entender o alcance da rede de controle que ele mantinha sobre mim. Ele conhecia guardas, motoristas, donos de lojas, vizinhos. Era o tipo de homem que se fazia respeitar pelo medo, e eu sabia que se ele quisesse me achar, ele acharia. A cada quilômetro, o céu ficava mais escuro. A paisagem do campo passava rápido pela janela, mas eu não via nada. Eu estava presa dentro da minha própria mente, lutando para me manter calma. Eu sabia que não podia entrar em pânico ali. Eu não podia chamar atenção. Mas aquele homem atrás de mim parecia cada vez mais inquieto. Ele mexia no bolso do casaco, cochichava algo no celular, olhava para frente e para os lados como se esperasse um sinal. Eu precisava agir. Levantei devagar. Fingi estar com dor de cabeça, peguei minha mochila e caminhei até o banheiro no fundo do ônibus. Quando entrei, tranquei a porta e sentei na tampa do vaso, tentando controlar a respiração. O espaço era apertado, fedido, mas pelo menos ali eu tinha um instante sozinha. Tirei o celular do bolso, mesmo sabendo que era arriscado, e liguei apenas a câmera. Sem sinal, sem GPS, sem nada que pudesse me rastrear. Queria apenas olhar meu próprio rosto.
ver se ainda estava inteira. A imagem no visor me assustou. Eu estava pálida, os olhos arregalados, os lábios trêmulos. Mas eu ainda estava de pé. Esperei alguns minutos, respirei fundo e voltei para o assento. Mas agora, sentei mais à frente, 2 fileiras depois da porta de saída. Quando olhei discretamente para trás, ele ainda estava lá. Só que agora, ele me olhava diretamente, sem desviar, sem vergonha. E então ele sorriu. Um sorriso pequeno, frio, como quem diz: "Eu sei o que você está fazendo." A próxima parada foi em uma pequena vila antes de Staras Agora. Pouca gente desceu, ninguém subiu. O motorista parecia apressado para continuar, mas antes que fechasse as portas, o homem se levantou e veio andando lentamente na minha direção. Me preparei para o pior. Cada músculo do meu corpo se enrijeceu. Quando ele passou ao meu lado, sussurrou algo que me gelou até os ossos. "Você não devia estar sozinha à noite." Ele então desceu do ônibus e desapareceu na escuridão da estrada. Eu não consegui me mover por um tempo. Fiquei ali, olhando para a porta fechada, tentando entender se aquilo tinha sido uma ameaça real ou só mais um fantasma da minha mente traumatizada. Quando finalmente cheguei em Staras Agora, já era noite. A estação de ônibus estava quase vazia. Peguei minha mochila, andei rápido até a saída e liguei para Nina, uma amiga de infância que havia se mudado para lá anos atrás. Ela era uma das poucas pessoas que sabiam, mesmo que por alto, o que eu vivia. Nunca teve coragem de se intrometer, mas agora eu precisava dela. Atendeu no terceiro toque. A voz dela soou surpresa, quase em choque. "Você está bem? O que houve? Por que você está ligando de um número desconhecido?" Expliquei rápido, pedindo que não fizesse perguntas pelo telefone. Ela me passou o endereço e disse para eu pegar um táxi até o apartamento dela. "Não pare no caminho, e se alguém estiver te seguindo, desvie. Se precisar, eu te encontro num ponto mais afastado. Mas, por favor, só venha." O táxi demorou 8 minutos para chegar. O mais longo silêncio que eu já experimentei. Cada carro que passava, eu achava que era ele. Cada rosto estranho, cada barulho no escuro, tudo parecia um aviso. Mas finalmente, entrei no táxi, entreguei o endereço ao motorista e senti pela primeira vez uma sombra de alívio. Eu estava quase lá, quase segura, quase longe. Mas a verdade é que, quando você foge de alguém como ele, você nunca está realmente longe. Porque ele não está só nas ruas, ele está na sua mente. Ele está no seu corpo, nos seus pesadelos, nas suas decisões. Mesmo que você mude de nome, de cidade, de vida, ele continua ali, como uma marca, como um aviso. Cheguei ao prédio de Nina perto das 9 da noite. Ela me recebeu com os olhos arregalados, me puxou para dentro e trancou a porta atrás de mim como se o mundo lá fora fosse feito de lobos. Me abraçou apertado e pela primeira vez em meses, eu chorei. Chorei tudo que eu tinha engolido, tudo que eu tinha calado, tudo que eu tinha suportado. Mas mesmo no abraço dela, mesmo nas paredes daquele novo lugar, eu ainda sentia que estava sendo observada. Porque a fuga era só o começo. Naquela primeira noite no apartamento da Nina, eu mal consegui dormir. O colchão era macio, o quarto estava silencioso e ainda assim cada barulho mínimo me fazia pular da cama. A porta do armário estalando, o vento batendo contra a janela, até o barulho do relógio na cozinha pareciam ecos de algo muito pior. Nina tinha deixado o quarto dela para mim. Insistiu que eu precisava descansar. Mas a verdade é que não existe descanso quando o corpo ainda vive em estado de alerta. Você pode mudar de cidade, mas não muda o sistema nervoso com uma chave na fechadura. Ela me preparou um chá quente e se sentou no chão ao meu lado. Ficamos ali, em silêncio, por longos minutos. Até que ela disse algo que me desmontou. "Eu sempre soube, mas eu não sabia como te ajudar."
Aquilo me fez chorar de novo. Não por raiva, mas por alívio. Alguém finalmente tinha enxergado. Eu não era louca, não era fraca. Eu só estava tentando sobreviver. Passei 2 dias em silêncio, apenas comendo, dormindo e tomando banho escondida do espelho. Eu evitava até ver meu reflexo. Era como se eu ainda estivesse no meio da tempestade e qualquer movimento errado pudesse me arrastar de volta. Nina me deu espaço. Deixou que o tempo fizesse o que palavras não conseguiam. Mas na 3ª noite, quando sentei no sofá e disse: "Eu preciso denunciar", os olhos dela se encheram d'água. Ela sabia o que aquilo significava. Sabia que denunciar alguém como ele não era apenas preencher um formulário. Era iniciar uma guerra. Fomos à delegacia de Stara's Ágora juntas. Esperei até o turno da tarde, quando a policial que ela conhecia estaria de plantão. O nome dela era Vesela. Tinha rosto firme, voz baixa e uma paciência que eu não via há muito tempo. Me ouviu em silêncio, sem interromper, sem apressar. Quando eu terminei, ela apenas respirou fundo e disse: "Você não está mais sozinha." Foram 5 palavras, mas pareciam um escudo. Algo em mim, que estava há anos em pedaços, começou a se unir. O boletim foi registrado. Ela nos orientou sobre os passos seguintes, as medidas protetivas, os riscos, os caminhos possíveis. "Você quer processá-lo?" ela perguntou. E eu hesitei, porque parte de mim queria desaparecer, mudar de nome, de país, virar poeira. Mas outra parte, aquela que gritava por justiça, por todas as noites sem dormir, por todas as vezes que sangrei em silêncio, essa parte queria que ele pagasse, que soubesse que eu não era mais dele. Só que o problema é que monstros como ele não aceitam perder. 2 dias depois de abrir o processo, Nina recebeu uma ligação anônima. Ninguém falava do outro lado. Apenas respirava, lenta e pesada. No dia seguinte encontramos um arranhão estranho na porta do apartamento, como se alguém tivesse usado uma chave. Ela quis mudar as fechaduras, colocar câmeras, mas eu sabia. Ele já sabia onde eu estava. Vesela pediu que a gente saísse da cidade por uns dias, enquanto ela organizava a proteção judicial. Disse que podíamos ficar em uma casa segura, mantida por uma ONG para mulheres em risco. Era simples, mas discreta. Aceitamos. Em poucas horas, estávamos com nossas coisas em mochilas, prontos para sumir de novo. A casa ficava nos arredores de Plovdiv. Era um lugar tranquilo, cercado por árvores e um portão alto. Havia outras mulheres lá, cada uma com um olhar parecido com o meu. Olhos que já tinham visto demais, corações que ainda não sabiam o que era paz. Eu dividi o quarto com uma moça chamada Lídia, que havia fugido com 2 filhos pequenos. À noite, ouvia os meninos chorarem dormindo. E toda vez que eu fechava os olhos, via o rosto dele. Mas foi ali, entre aquelas mulheres, que comecei a recuperar pequenos pedaços de mim. Trocávamos histórias baixinho, no corredor, na cozinha, entre um café e outro. Cada relato era um espelho. Eu descobri que não era a única a ter sido machucada, enganada, sufocada. A violência tinha 1000 nomes, 1000 rostos, mas a dor era a mesma. Comecei a escrever em um caderno velho que encontrei na estante do abrigo. Não sabia o que exatamente escrever, então comecei com as datas. Dia 1 sem ele, dia 2. E depois, as memórias começaram a sair, às vezes rabiscadas, às vezes com raiva, às vezes chorando em cima das páginas. Era como tirar veneno aos poucos. Eu escrevia para lembrar, mas também para esquecer. 1 semana se passou, depois 2. Vesela ligava todo dia. Dizia que o processo estava andando, que o juiz tinha concedido medida protetiva, que ele havia sido intimado, mas não preso. Não ainda. Faltavam provas concretas. Eu sabia que ele negaria tudo, que diria que eu era instável, que inventava, que queria chamar atenção. Era o tipo de homem que sabia mentir olhando nos olhos. E o pior,
Muita gente acreditava nele. Era carismático, educado na rua, solícito com os vizinhos. Ninguém sabia o que acontecia quando a porta se fechava. Então veio a notícia que me tirou o chão. Ele havia ido até a casa dos meus pais, em Kazanlak. Disse que eu estava desaparecida, que ele estava preocupado, que só queria ajudar. Minha mãe não acreditou, mas meu pai ficou balançado. Ele nunca gostou de problemas de mulher. Sempre disse que casamento é assim mesmo. Quando soube que eu tinha denunciado, ele mandou uma mensagem que me partiu. Você destruiu a reputação da nossa família. Eu desliguei o celular por dias. Não conseguia falar com ninguém. Me senti suja, traidora, culpada. Mas no fundo, eu sabia. Eu sabia que eles não me protegeriam, que nunca protegeram. Era por isso que eu tinha suportado tanto. Porque crescer sendo ensinada que seu valor está em obedecer, em suportar, em calar, faz com que a gente aceite viver no inferno, achando que é normal. Mas naquela casa, entre aquelas mulheres, eu comecei a entender o contrário, que não era normal, que não era minha culpa, que fugir não era covardia, era coragem, e que denunciar não era destruição, era reconstrução. Só que essa reconstrução estava prestes a ser testada da pior maneira. Na terceira semana no abrigo, quando estávamos finalmente sentindo algum ar fresco, Nina encontrou um bilhete debaixo da porta. Um papel dobrado, sem nome, sem data, apenas uma frase escrita com caneta preta. Acha mesmo que pode se esconder de mim? O bilhete tremia nas mãos de Nina. Ela não disse nada por alguns segundos, apenas olhou para mim como se quisesse ter certeza de que eu ainda estava ali. Depois me entregou o papel e saiu da sala em silêncio, ligando imediatamente para Vesela. Eu, por outro lado, não consegui me mover. A frase era curta, mas cortava como faca. Acha mesmo que pode se esconder de mim? Não havia assinatura, mas nem precisava. Era ele. Sempre foi ele. A forma como usava as palavras, como injetava veneno em cada sílaba, como fazia parecer que tudo era culpa minha. Ele era mestre nisso. Minutos depois, Vesela ligou de volta. Disse que enviaria uma viatura até a casa segura e que agora o caso tomaria uma nova dimensão. Isso é uma violação direta da medida protetiva. Se confirmarmos que foi ele, podemos pedir prisão preventiva. Mas no fundo da minha mente eu já sabia. Se ele havia encontrado a casa, então nenhum lugar seria realmente seguro. Ele não precisava de GPS, de pistas, de endereço. Ele conhecia meus padrões, sabia onde eu me sentiria protegida. E era justamente onde ele atacava. Naquela noite, ninguém dormiu. As outras mulheres do abrigo se revezaram na vigília. Lidia dormiu com os filhos no meu quarto. Nina trancou todas as janelas. E eu só conseguia me perguntar como ele tinha conseguido. Será que alguém contou? Será que ele seguiu Vesela? Ou será que ele estava simplesmente mais perto do que imaginávamos? Na manhã seguinte, a polícia chegou. Analisaram o bilhete colhendo impressões digitais. Vasculharam as câmeras ao redor do abrigo. Nada. O portão alto, as paredes, o isolamento, nada havia sido violado visivelmente, mas o papel estava ali, como se tivesse sido materializado por um fantasma. Vesela me chamou de lado. Disse que talvez o melhor fosse transferir-me para outra cidade, outra estrutura, mais distante. Temos uma casa segura em Dobrich. Fica no nordeste, quase na fronteira. É longe, mas é discreto. A ideia de recomeçar de novo me assustava, mas o medo de ficar era ainda maior. Aceitei. Nina também. Empacotamos nossas coisas pela terceira vez em menos de um mês. Cada movimento, cada mala fechada, era mais um pedaço da minha identidade antiga sendo abandonado. A viagem para Dobrich foi longa. Mais de 6 horas de estrada. Fomos escoltadas por 2 carros da polícia até a divisa entre regiões.
Depois, seguimos com agentes locais. O novo abrigo era diferente. Menor, mais simples, mas cercado por uma floresta densa e protegido por portões automáticos. Ali, disseram, nunca haviam tido problemas de localização. Eu quis acreditar. Os primeiros dias foram um alívio. Era um lugar calmo, quase esquecido. A vizinhança era mínima. Havia apenas 3 mulheres ali, além de mim e Nina. A coordenadora se chamava Halitsa, uma senhora de voz firme e olhar protetor. Disse que meu nome não seria registrado em nenhum sistema local e que, a partir dali, eu seria outra pessoa. Me deram documentos provisórios com nome falso, um celular seguro, uma nova identidade temporária. Pela primeira vez, me senti quase invisível. E essa invisibilidade me deu um respiro. Voltei a escrever. Mas dessa vez, não só para desabafar. Comecei a registrar tudo, com detalhes, datas, frases que ele dizia, agressões específicas, padrões de comportamento. Era como montar um quebra-cabeça com os cacos da minha dor. Nina começou a me ajudar. Ela lembrava de momentos em que ele aparecia com desculpas em festas de família, de como ele falava comigo em público. E quanto mais escrevíamos, mais víamos. Ele era um predador meticuloso. E agora, com esse material, Vesela começou a montar um dossiê completo. Havia chances reais de conseguir a prisão. Mas o silêncio não durou muito. Na 4ª semana, um dos vizinhos do abrigo, um senhor de idade aparentemente inofensivo, apareceu com uma carta. Disse que um homem havia deixado com ele por engano, dizendo que era para uma prima que morava na casa das mulheres. O senhor achou estranho, mas entregou. A coordenadora abriu primeiro. Dentro havia apenas uma folha. Você pode mudar de cidade, de nome, de rosto, mas eu ainda conheço o som da sua respiração. Meu estômago revirou. Era ele. Outra vez. A caligrafia diferente, o papel diferente, mas a essência era a mesma. Era como se ele estivesse rindo de nós, mostrando que, onde quer que fôssemos, ele sempre estaria um passo à frente. Halitsa imediatamente reforçou a segurança, colocou fechaduras novas, proibiu qualquer saída sem escolta, trocou os horários dos turnos da equipe. Mas o dano já estava feito. O abrigo não era mais abrigo, era prisão. Porque não era o portão que nos prendia, era o medo que ele injetava em cada palavra, em cada silêncio, em cada carta. Eu comecei a sonhar com ele novamente, mas dessa vez, não com os gritos, não com os tapas. Sonhava com o rosto dele parado, me observando, me seguindo. Em cada sonho, ele não falava nada, apenas olhava, e acordava com o gosto do pânico na boca. Nina tentou me convencer a fugir do país. Disse que tinha uma prima na Alemanha que podia nos ajudar, que lá eu poderia começar do zero, com trabalho, com segurança. E talvez ela estivesse certa. Talvez não houvesse justiça em um sistema que deixava um homem assim continuar livre. Mas eu não queria fugir, eu queria lutar, e naquela mesma noite decidi gravar um vídeo. Sentei na frente do celular com as luzes apagadas e apenas a lâmpada fraca da cozinha atrás de mim. Olhei para a lente como quem olha para o passado e comecei a falar. Gravei meu rosto, minha história, cada detalhe, cada dor, sem cortes, sem edições. E no final, disse o nome dele em voz alta, pela primeira vez, sem medo. Mas o que eu não sabia era que aquela gravação não ficaria só comigo. E que alguém no abrigo estava prestes a traí-la. O vídeo ficou salvo em um drive seguro, criptografado, apenas para mim e Vesela. Eu pretendia usá-lo no processo como testemunho pessoal, um registro emocional, forte, incontestável. Algo que mostrasse ao juiz ou a quem quer que precisasse ver que aquilo não era exagero, nem vingança, nem drama, era sobrevivência. Mas 3 dias depois de gravá-lo, o pesadelo voltou à superfície de um jeito que eu jamais imaginei. Foi numa manhã de segunda-feira.
Estávamos todas reunidas na cozinha do abrigo, preparando o café, quando Nina entrou com o celular na mão e o rosto pálido. Eu soube na hora. Algo estava errado. Ela não disse uma palavra, apenas me estendeu o aparelho com a tela tremendo em suas mãos. Ali, na minha frente, estava meu rosto. O vídeo que eu gravei no escuro, no YouTube. Público, com meu nome completo no título. E no topo da descrição, o endereço da casa segura em Dobrich. Meu mundo desabou em silêncio. Não lembro exatamente o que fiz nos minutos seguintes. Sei que gritei. Sei que caí no chão. Sei que a coordenadora desligou o roteador do abrigo imediatamente. Vezela foi acionada. A polícia local foi chamada. Todos os dispositivos foram recolhidos. Mas o dano já estava feito. Meu rosto estava no mundo. Meu nome, minha localização, meu grito de socorro transformado em armadilha. O vídeo havia sido postado de uma conta recém-criada, sem histórico. A publicação tinha pouco mais de 30 minutos e já acumulava centenas de visualizações. Entre os comentários, muitos eram solidários, mas alguns eram apavorantes. Havia ameaças, havia promessas de vingança. E o pior de tudo, uma mensagem fixada no topo, com o nome dele. A conta tinha um avatar genérico, mas a escrita, a arrogância, a ironia, era ele. Ele havia conseguido me expor, transformar minha coragem em munição. E tudo porque alguém, dentro do abrigo, vazou o vídeo. Halitza reuniu todas as mulheres e as funcionárias em uma sala. O clima era tenso, sufocante. Ela pediu que, se alguém tivesse acessado aquele arquivo ou tido qualquer envolvimento, que dissesse ali mesmo. Ninguém se manifestou. O silêncio era cortante. Mas havia olhos que tremiam, e um deles eu não conseguia parar de olhar. Helena era nova ali. Tinha chegado havia menos de uma semana, dizendo ter fugido de um namorado agressivo em Varna. A história parecia real. O rosto cansado, a fala baixa, as cicatrizes. Tudo se encaixava. Mas havia algo nela que nunca me convenceu. Uma calma excessiva, uma atenção estranha aos nossos horários. Agora eu via tudo com outros olhos. Naquela noite, enquanto todas dormiam, ouvi passos no corredor. Me levantei devagar, descalça, silenciosa, e fui até a porta do quarto. Por uma fresta, vi Helena no quarto da equipe, mexendo em um dos notebooks. Estava conectada. Digitava algo com rapidez. E então, num segundo de puro instinto, saí do quarto e a confrontei. Ela se assustou, tentou esconder a tela, mas já era tarde. A coordenadora ouviu a confusão, acendeu as luzes e em minutos toda a casa estava em alerta. A polícia foi chamada novamente. Pegaram o notebook. Descobriram que ela havia acessado o drive criptografado com um link que eu havia deixado salvo em uma aba aberta por engano. Helena confessou. Disse que não conhecia ele pessoalmente, mas que fazia parte de um grupo em redes sociais que investigava mentiras de mulheres que destroem homens inocentes. Um grupo de ódio, de linchamento virtual. Ela acreditava estar expondo uma farsante. A polícia a levou. E mais tarde confirmaram. O vídeo foi enviado por ela diretamente a um contato ligado a ele. Alguém que repassou para o canal do YouTube. Toda uma rede de manipulação. Eu estava sendo caçada por dentro. Após o ocorrido, Halitza disse que não podíamos mais ficar no abrigo. Era arriscado para todas. E então veio a decisão mais difícil. Isolamento total. Um programa de proteção para vítimas em risco extremo. Novo nome, novo CPF, nova vida. Mas teria que deixar tudo para trás. Até Nina. Nina chorou quando soube. Me abraçou com uma força que parecia quebrar ossos. Se você for, eu nunca vou te encontrar de novo. Eu queria dizer que ficaria. Mas não podia. Eu precisava viver. Na madrugada seguinte, um carro sem identificação me levou.
A estrada estava escura, sem destino visível. Durante horas, fiquei calada no banco de trás, apenas escutando o som dos pneus e tentando memorizar o que ainda restava de quem eu fui. Na mochila, só levei o caderno de anotações, algumas roupas e uma fotografia da minha infância que Nina escondeu no meu bolso. O destino: uma vila pequena no interior da Bulgária, próxima à fronteira com a Sérvia. Ali, ninguém me conhecia. Ninguém fazia perguntas. Trabalhei como atendente em uma mercearia. Dormia em um quartinho nos fundos da loja. Não usava redes sociais. Não tinha telefone pessoal. Não falava com ninguém além do necessário. Foram 3 meses de silêncio. 3 meses de reconstrução. Até que um dia, em uma tarde comum, o sino da porta da loja tocou. Um homem entrou. Cabelos curtos, casaco cinza, olhos que eu nunca esqueceria. Ele não disse nada, apenas sorriu. O mundo parou naquele instante. Meu corpo congelou. As mãos tremeram levemente sob o balcão da mercearia e tudo dentro de mim gritava, mas por fora eu continuei ali, imóvel, tentando parecer invisível. Aquele sorriso, aqueles olhos, não era só uma memória, era ele, em carne, osso e silêncio. Ele deu alguns passos pelo corredor estreito, pegou uma garrafa de água da prateleira e voltou calmamente até o caixa. Me encarava como quem observa uma presa prestes a correr. Nenhuma palavra, nenhuma pressa. O barulho da água sendo colocada sobre o balcão soou como um trovão no meu ouvido. E então ele falou: "Bonito lugar, tranquilo. Você combina com lugares assim." Minha voz não saiu. Eu apenas passei o código da garrafa com a mão trêmula. O visor do caixa não me deixava enxergar mais nada além dele. Estávamos sozinhos, a loja vazia, o tempo parado. Você achou mesmo que eu não ia descobrir? Que ia poder viver sua vidinha de merda aqui, como se nada tivesse acontecido? Ele encostou as 2 mãos sobre o balcão, inclinando o corpo para frente. Seu rosto estava perto do meu. Senti o cheiro dele. O mesmo cheiro que me fez vomitar tantas vezes de medo. Você me envergonhou, me expôs, me fez parecer um monstro. Agora eu vou mostrar quem realmente é o monstro, entendeu? Antes que pudesse reagir, ele sorriu de novo, pegou a garrafa e saiu pela porta. Caminhou devagar, sem olhar para trás, como se tivesse apenas cumprido uma visita social. O sino tocou novamente e ele desapareceu. Tranquei a loja com as mãos tremendo tanto que mal consegui girar a chave. Fui para os fundos, me trancando no quarto, chorando de joelhos. Ele tinha me achado. De novo. E pior, agora sem nenhum aviso, sem intermediários, sem cercas. Eu era um alvo exposto, sozinha, invisível para o mundo, mas não para ele. Liguei imediatamente para a Vezela. A linha era segura, mas ela quase não conseguiu me entender com o desespero. Em menos de 1 hora, ela havia acionado o protocolo emergencial da rede de proteção. Era a última alternativa. Retirada definitiva do país. Nenhum novo nome. Nenhuma nova identidade. Apenas um desaparecimento controlado, autorizado pelo Estado. 2 dias depois, às 3 da manhã, fui retirada do vilarejo por uma equipe sem farda, sem identificação, sem luzes. Carros escuros. Silêncio total. Fui instruída a não levar nada além do caderno, documentos essenciais e o mínimo de roupas. Nem mesmo pude me despedir da loja, da vila, de nada. Na fronteira com a Sérvia, um documento falso me foi entregue. Nova nacionalidade, nova história. Fui enviada para um pequeno povoado no sul da Hungria, um lugar sem conexão com a Bulgária, distante, intocado. Ali, finalmente comecei a respirar. Aos poucos, com medo, mas respirar. Eu era outra, outro nome, outro idioma, outra forma de andar na rua. Trabalhei em um albergue como ajudante de limpeza. Era o tipo de vida que ninguém repara, invisível por escolha.
Mas com o tempo, comecei a perceber algo diferente dentro de mim. Uma força que eu não sabia que existia. Não era mais só sobrevivência, era resistência. Voltei a escrever, mas agora para outras mulheres. Comecei a deixar cartas em papel dentro dos armários do albergue, no banheiro feminino, no vestiário. Pequenas mensagens. Se você está fugindo, você não está sozinha. Seu medo é real, sua coragem também. Ninguém tem o direito de te destruir por dentro. Essas frases, anônimas, começaram a aparecer nas redes sociais. Algumas turistas tiravam fotos, outras deixavam recados de volta. Sem saber, eu havia iniciado um movimento silencioso, uma rede subterrânea de palavras entre mulheres feridas. E cada frase escrita era um pedaço da minha história renascendo em outra. Mas claro, isso não poderia durar para sempre. Numa manhã de inverno, recebi uma carta anônima no quarto do albergue. Sem remetente, sem nada. Apenas um envelope branco com uma única folha dentro. Você pode cruzar todas as fronteiras, mas seu passado ainda sabe andar. Não havia dúvida. Ele havia me encontrado de novo. Mas dessa vez, algo em mim não era mais o mesmo. Eu não era a mulher que fugia. Eu era a mulher que resistia, que lutava, que sobreviveu a cada camada de inferno. E então, decidi parar de correr. Fui até a delegacia local e, com a ajuda de uma tradutora, contei tudo. Toda a história. Desde Kazan Lak até ali. Pedi proteção diplomática. O caso começou a ser investigado internacionalmente. Pela primeira vez, o nome dele estava em mais de um sistema. Pela primeira vez, ele não era só um sussurro no escuro. Era uma ficha criminal. Enquanto aguardava os trâmites, fui convidada a participar de uma entrevista com uma ONG de proteção a refugiadas por violência doméstica. Quiseram ouvir minha história. Eu aceitei. Gravei com o rosto oculto, voz alterada. Mas falei. Pela primeira vez, falei para o mundo. A entrevista foi ao ar numa rádio local. Depois, viralizou. A mesma mulher que tinha sido silenciada agora inspirava outras a gritar. Só que o grito final ainda não havia acontecido. Uma semana depois da entrevista, recebi uma notificação oficial da polícia húngara. Ele havia sido detido ao tentar cruzar a fronteira com documentos falsos. Estava sendo investigado por perseguição internacional, abuso psicológico, vazamento de dados protegidos e tentativa de violação de medidas protetivas. Ele finalmente estava atrás das grades. Mas a verdade, isso não trouxe alívio imediato. Não apagou os anos de medo, os sonhos quebrados, as marcas invisíveis. O que me trouxe alívio foi uma carta, escrita por uma mulher que me ouviu na rádio e que decidiu sair de casa naquela mesma noite. A carta terminava assim: "Você me salvou sem me conhecer. Obrigada por existir. Agora é minha vez de fugir." E eu entendi. Era isso. Eu nunca mais seria a mesma, mas nunca mais estaria sozinha. O inverno terminou naquela vila pequena e silenciosa, como se fosse o fim de um luto antigo. A neve derretia lentamente, e com ela, parecia que partes congeladas de mim também começavam a se dissolver. Era como se a dor estivesse deixando de ser um grito constante e virando apenas um eco distante, ainda presente, mas já sem força para me dominar. Com a prisão dele, começaram os trâmites judiciais na Bulgária. Fui chamada para prestar depoimento oficial por vídeo. A equipe da ONG húngara me deu apoio psicológico, tradutora, assistência legal. Vezela me enviou uma mensagem curta, mas que carrego comigo até hoje. "Você venceu a parte mais perigosa. Agora é hora de mostrar que também pode viver." O processo seria longo, mas eu não precisava mais fugir. Comecei a pensar em como transformar tudo aquilo em algo maior. Não só sobrevivência, não só resistência. Transformar em um legado. Algo que outras mulheres pudessem encontrar quando mais precisassem. Foi então que surgiu o convite.
Uma organização internacional de apoio a vítimas de violência doméstica queria criar uma campanha sobre fuga e reconstrução. Um documentário. Eles queriam que eu contasse minha história, com o rosto visível, com o nome verdadeiro. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Fiquei noites acordada, andando em círculos pelo quarto, imaginando cada possível consequência. E se ele fosse solto? E se alguém do círculo dele viesse atrás de mim? E se, ao mostrar meu rosto, eu perdesse novamente a segurança que levei anos para reconstruir? Mas do outro lado dessa decisão havia algo maior. Mulheres que ainda estavam presas, que ainda acordavam com medo, que ainda achavam que fugir era impossível. E eu pensei, se minha história alcançar ao menos uma dessas mulheres, já vale a pena. Aceitei. O documentário foi gravado em 3 países. Mostrei onde morei, falei dos cadernos, do abrigo, da Nina. As câmeras não mostraram o lugar exato onde eu vivia agora, mas mostraram o rosto de alguém que voltou a respirar. Chorei durante as gravações, sim, mas não de dor, de força, de tudo que sobreviveu dentro de mim quando tudo parecia perdido. A repercussão foi maior do que qualquer um esperava. Milhares de mensagens, milhares de mulheres se reconhecendo, se libertando, pedindo ajuda. Meu rosto virou símbolo de algo que eu mesma ainda estava aprendendo a ser: sobrevivente. Nina me escreveu pela primeira vez em meses. Disse que viu tudo, que chorou vendo meu depoimento. Que a loja onde ela trabalhava agora tinha uma parede com bilhetes anônimos colados. Uma homenagem ao que eu comecei lá atrás, com frases escondidas em banheiros. Disse que, graças à minha história, 2 vizinhas da vila haviam denunciado seus maridos. E que a ONG de Vezela tinha recebido mais de 400 novos pedidos de apoio. Mas junto com tudo isso, veio também a sombra do passado. O advogado dele recorreu da prisão. Alegou perseguição emocional, instabilidade mental da minha parte, manipulação midiática. A audiência foi marcada para dali a 4 meses. Eu teria que ir à corte. Me preparar para aquilo foi como mergulhar de novo no fogo. A diferença? Agora eu sabia nadar. Voltei à Bulgária com escolta. Entrei na corte de cabeça erguida. Ele estava lá, magro, abatido, mas com o mesmo olhar arrogante. Quando me viu entrar, sorriu. Aquele mesmo sorriso. Só que dessa vez, quem desviou o olhar foi ele. Meu depoimento durou horas. Contei tudo. Mostrei os vídeos, os prints, os bilhetes. Entreguei as anotações dos cadernos, agora digitalizadas e catalogadas como provas. E no final, quando me perguntaram se eu tinha algo a dizer diretamente ao réu, olhei nos olhos dele e falei: "Você não me destruiu, você me forjou." Silêncio absoluto no tribunal. A sentença veio 2 semanas depois. 9 anos de prisão, sem direito à redução por bom comportamento nos primeiros 5. O juiz, em sua leitura, disse que a persistência da vítima em viver foi o elemento mais corajoso e poderoso deste processo. Saí da corte com lágrimas nos olhos. Não porque ele havia sido condenado, mas porque finalmente eu não era mais um número, não era mais um rosto calado. Eu era um grito que ecoou forte o bastante para quebrar paredes. Voltei à minha nova vida com o coração em reconstrução. Continuei escrevendo. Criei um projeto com a ONG para acolher mulheres em transição de identidade. Participei de conferências, dei entrevistas. E mais importante, reencontrei minha voz. Nina e eu nos vimos de novo 3 anos depois em Viena. Ela tinha começado a trabalhar com arte-terapia em abrigos. O abraço dela foi diferente dessa vez. Não era o abraço de quem protege, era o abraço de quem caminha ao lado. Sem pressa, sem medo. Hoje tenho uma vida discreta, um lar seguro, um nome que escolhi, um projeto que cresce todos os dias. E de vez em quando ainda acordo com o coração acelerado, o suor na nuca, o som do passado cutucando a memória. Mas eu respiro fundo.
Coloco os pés no chão e me lembro. A mulher que fugiu de Kazanlak naquela noite nunca mais voltou, porque no lugar dela nasceu outra. Anos se passaram desde aquela noite em que fugi de Kazanlak. A cidade continua existindo, claro, com suas ruas estreitas, suas casas antigas e suas estações de trem silenciosas ao entardecer. Mas para mim, Kazanlak não é mais um lugar. É uma cicatriz, um marco no tempo, um ponto de ruptura entre quem eu era e quem eu me tornei. Nunca mais voltei, nem pretendo voltar. Não porque ainda tenha medo, mas porque voltar seria trair a mulher que teve coragem de ir embora. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais aquela garota de olhos perdidos e corpo encolhido no canto do quarto. Vejo uma mulher inteira, com rachaduras, sim, mas inteira. Cada cicatriz, cada trauma, cada noite sem dormir, tudo isso virou parte de uma armadura invisível que me acompanha, não como peso, mas como lembrança do que enfrentei. Continuei trabalhando com o projeto da ONG, que hoje alcança 7 países e ajuda mulheres em fuga a reconstruírem suas vidas. Viajei a convite de instituições internacionais, ministérios da justiça, universidades. Falei com juízes, com estudantes, com outras sobreviventes. E em cada lugar encontrei a mesma verdade. A dor pode ter muitos nomes, mas a vontade de sobreviver é universal. Comecei a escrever um livro, não sobre mim, mas sobre todas nós. Uma narrativa de vozes cruzadas, de histórias interligadas, um retrato de resistência. Escolhi não assinar com meu nome verdadeiro. O livro não era para me glorificar, era para abrir portas. E funcionou. O projeto que nasceu com bilhetes escondidos em banheiros agora está transformando políticas públicas. E tudo começou com uma mochila nas costas e o som de uma porta se fechando atrás de mim. Recebo cartas quase toda semana. Algumas chegam da Bulgária. Outras de lugares onde nunca estive. Mulheres que nunca conheci me escrevem como se fôssemos irmãs. Compartilham suas fugas, seus medos, suas pequenas vitórias. Uma delas, chamada Iveta, me escreveu de um abrigo na Grécia. A primeira noite foi a pior, mas aí lembrei da sua história e decidi que também ia escrever a minha. Obrigada por me ensinar que coragem não nasce do nada. Ela é construída com cada passo, mesmo os trêmulos. Essas palavras são o que me sustentam. Mais do que qualquer sentença, mais do que qualquer entrevista, porque saber que meu grito encontrou eco em alguém, é isso que faz a vida ter sentido agora. Mas claro, nem tudo é fácil. Ainda carrego o trauma no corpo. Às vezes, sons repentinos me fazem congelar. Ainda durmo com uma cadeira encostada na porta, por reflexo. Ainda atravesso a rua se vejo um carro parecido com o dele. Mas esses são fantasmas que já não mandam em mim. Eles aparecem sim, mas agora eu sei como expulsá-los. Quanto a ele, está preso. E com a nova lei aprovada em parte graças ao nosso movimento, sua pena pode ser estendida. Hoje, ele é apenas um número atrás das grades. E, ironicamente, é ele quem agora tem medo de mim. Medo da minha voz, da minha força, da minha liberdade. Nina se casou. Vive em Sófia agora. Trabalha com atendimento a vítimas, coordena uma das maiores redes de acolhimento da Bulgária. Somos mais que amigas, somos testemunhas uma da outra. E toda vez que nos reencontramos, é como se o tempo fizesse sentido outra vez. No final das contas, essa história não é sobre ele, nem sobre o que ele fez. É sobre mim, sobre quem eu fui, sobre quem tive que matar dentro de mim para sobreviver. E sobre quem renasceu de tudo isso. Sobre uma mulher que no fundo só queria respirar sem medo. Amar sem culpa. Existir sem pedir desculpas. E se hoje eu posso dizer que consegui isso, foi porque um dia, mesmo tremendo da cabeça aos pés, eu escolhi abrir aquela porta e colocar o primeiro pé na rua. Porque fugir, naquele dia, não foi covardia.
Foi o começo da minha liberdade. Se você está ouvindo isso agora e sente que está presa, sufocada, invisível, saiba, você também pode. Você também consegue. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas ele é seu, e ninguém pode tirá-lo de você. Porque às vezes tudo que a gente precisa é de uma noite para fugir e nunca mais voltar.